Assassin's Creed já é grande no mundo dos games, começando lá no Xbox 360 e PlayStation 3 e depois se expandindo e fica vivo até hoje. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas hoje nós veremos a ascensão e mudança da franquia Assassins, contando o que aconteceu e por que o público está matando em cima dessa franquia, principalmente após o lançamento de Assassin's Creed Unity. Com isso dito, e aí, eu sou o Eli e hoje eu vou começar mais um quadro, que novidade, né? Nesse quadro a gente vai dar uma olhada em certos assuntos sobre algumas franquias, sagas, animes, séries, filmes, o que dá na telha pra fazer, eu vou fazer. Eu decidi começar com um assunto que eu sempre penso muito sobre, então sem demorar vamos logo pro início. Assassin's Creed foi lançado em 2007, pois é, faz muito tempo. Assassin's Creed é um jogo de ação e aventura focado na furtividade com elementos de mundo aberto. Preste muita atenção que eu falei elementos de mundo aberto, pois em Assassin's o jogo controla para onde você vai e quando você vai. A franquia Assassin's Creed e seus jogos se passa no presente. Nosso personagem, guiado por uma máquina chamada de Animus, projetado e produzido pela empresa Abstergo, permite que o usuário visite memórias de seus antepassados. Então o jogo se passa no passado e no presente. Alternamos entre eles frequentemente até. Jogamos no presente raramente até, e quando isso acontece é mais para explicar mais da história dos personagens e da própria Abstergo. Na maioria das vezes são só cutscenes. A maior parte do game se passa com os antepassados dos personagens. Nesses momentos, jogamos em épocas passadas, com um personagem capaz de realizar movimentos de parkour, como escaladas. Também, na maioria das vezes, controlaremos assassinos. Já explico o que são, não são só caras que matam por aí. Os assassinos, em sua maioria, carregam lâminas escondidas em suas mãos, espadas, adagas, tudo o que puderem usar para tornar sua missão mais fácil. Possuem a visão de águia, isso os ajuda a distinguir seus alvos e identificá-los. Só pelo que eu acabei de escrever, vocês já perceberam que os assassinos são furtivos, mas além disso, suas vestimentas são sobretudo, na maioria das vezes brancos, mas não se aplicam a todos, pois assim pode se misturar com os monges. Como eu disse, isso não se aplica a todos, é mais explorado no Assassin's Creed 1 e no 2 pra frente, isso já é meio que deixado de lado. Os assassinos também possuem o salto da fé, certo? Isso acontece quando o assassino sobe ao topo de um lugar alto. Assim ele assimila tudo que há de importante no lugar, e então pode descer executando um salto caindo geralmente um monte de feno, mas ele pode cair em vários lugares para evitar sua morte. Tudo isso que eu acabei de escrever são pontos em comum que a franquia Assassin's Creed possui em seus jogos. Nem sempre a ligação entre os jogos serão óbvias. Por exemplo, entre o primeiro jogo da franquia até o terceiro, nós temos um protagonista no presente. Porém, a partir do quarto game, isso muda. O nosso protagonista do presente não é mais tão relevante, mas o game se conecta com as outras formas, como os personagens e etc. A franquia Assassins possui personagens ótimos e que deixaram a franquia ainda mais famosa. Vou passar bem rapidamente dos personagens do 1 até o Rogue, depois nós falamos dos outros. Começando com Desmond, ele é o único protagonista do presente que é realmente relevante. Ele participa do Assassin's Creed 1 até o Assassin's Creed 3. No primeiro game, nós descobrimos que ele possui os antepassados necessários para Abstergo. No caso, seus antepassados são os assassinos. Né? Desmond, do segundo game até o terceiro, vai cada vez mais possuindo momentos de gameplay de luta e aventura, mas ainda assim não é muito, pois o foco ainda é nos seus antepassados. Já do lado dos assassinos, nós temos Altair, um assassino frio e calmo. No início do primeiro game, Altair faz merda e quebra os 3 juramentos mais importantes da Ordem dos Assassinos. E acaba sendo obrigado a ir atrás de templários e assassiná-los para se redimir para a Irmandade. Altair talvez seja o mais frio dos assassinos até hoje. Segundo, nós temos também o próximo assassino, Al-Mualim. Ele é o mestre do decreto dos assassinos no primeiro game. Ele dá a missão a Altair de matar os templários. No final do game descobrimos que Al-Mualim estava atrás da maçã do Éden, por isso mandou Altair matar os templários específicos, pois eles eram obstáculos para a maçã. Al-Mualim não é tão relevante para esse vídeo, mas mantenho a ideia do personagem dele na cabeça, sendo ele o primeiro real vilão da franquia. No segundo game nós temos Ezio Auditore, o mais famoso protagonista da Ubisoft, cara. Ele é filho de um homem muito importante para a Ordem. Ezio possui a história mais longa de Assassin, já que ele teve 3 jogos dele. Tem muita coisa para falar sobre, só que para encurtar, vamos apenas dizer que ele buscava vingança pela morte de seu pai e irmão. Ezio aprende muitas coisas durante a franquia Assassins, ok? Do seu primeiro jogo até o seu terceiro jogo, né? Do Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. A história de Anders é enorme. Eu vou pular o Connor e o Edward, pois ambos são protagonistas ótimos, claro, mas esse vídeo eu vou deixar de fora. Vamos focar nos protagonistas com as histórias mais formuladas. Temos Shay Cormac, um dos protagonistas mais injustiçados de Assassin's Creed. Shay é o protagonista de Assassin's Creed que disse não à ordem dos assassinos, cara. E até se juntou aos Templários, pois não concordava com a ordem. Ele é um protagonista ótimo e talvez tenha uma das melhores histórias da franquia.
todos os personagens que eu citei têm histórias interessantes e legais de descobrir. Principalmente Shay e Altair. Na minha opinião, são os dois jogos com a melhor história da franquia Assassin's Creed, o primeiro e o Rogue. Agora que eu expliquei tudo que eu precisava dos games e seus personagens, vamos falar sobre o que aconteceu com Assassin's Creed Unity e Syndicate, e após isso o que aconteceu com Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. O motivo de eu ter explicado tanto a história dos personagens como o primeiro vilão da franquia e o gameplay foi justamente para deixar bem claro as mudanças que vão acontecer no decorrer da saga. Muitas vezes vocês vão perceber como que os personagens têm histórias menos interessantes ou mais, ou os personagens, as eras não são tão interessantes quanto eram nos Assassin's Creed passados. Então, vamos lá. Só para deixar claro, os anos de lançamento de Assassin são Assassin's Creed 1 em 2007, AC2 em 2009, AC Brotherhood em 2010, AC Revelations em 2011. Lembrando que Assassin's Creed Brotherhood e Revelations são relativamente menores que Assassin's Creed 2. Eu vejo eles mais como DLCs do 2, que adicionam muito à história e gameplay, só que eles são relativamente menores. Assassin's Creed 3 em 2012, Assassin's Creed 4 em 2013 e Rogue em 2014. Os jogos demoram em média um ano para o lançamento do próximo. O problema de tudo está na data de lançamento de AC Unity, pois ele foi lançado em 11 de novembro de 2014. A mesma data que Assassin's Creed Rogue foi lançado. Os dois jogos foram feitos ao mesmo tempo, só que Rogue foi pensado como um jogo para a geração do 360 e PlayStation 3, e seria um jogo copiado praticamente de Assassin's Creed 4 na gameplay, para não deixar a geração passada sem jogos. Porém, o Unity foi lançado para PC, Xbox One e PlayStation 4, sendo o primeiro Assassin's da nova geração. Mas imagina ter que dividir a equipe de desenvolvimento sendo que você está desenvolvendo um jogo para uma geração nova, mudando a gameplay de uma saga de jogos, e além disso você está botando um jogo que demoraria muito tempo a ser feito para ser lançado para o ano seguinte. Óbvio que isso não deu certo. Assassin's Creed Unity danificou muito a franquia Assassin's inteira, e Assassin's Creed Syndicate não fica muito para trás não, pois ele foi lançado em 2015, ainda um ano após Unity. Só que se um ano de desenvolvimento para o Unity não deu certo, para o Syndicate é óbvio que não ia dar também. Mas os dois possuem situações diferentes, vamos explicar. O Unity, pessoas, ele foi lançado cheio de bugs, com um mapa enorme e muitas construções para explorar. Só que os bugs desgraçados que estavam ali estragam a experiência toda do jogador. Legal que eu tô vendo aqui no roteiro e eu escrevi experiência com S, que com X não existe, né? Sua história não é ruim, mas também não era a melhor da franquia perto não. As mudanças de gameplay também não agradaram muito. Não podíamos mais só dar um parry para matar o inimigo. A gente tinha uma árvore de talento e podia usar nossas armas para diferentes tipos. Por exemplo, o jogo, você podia ter espadas, machados pequenos. Tem machado pequeno no Unity? Não tem, cara. Espadas, machados, armas pesadas e armas leves, basicamente. Óbvio, o jogo virou mais um RPG de mundo aberto do que ação e aventura, que a gente conhecia. E isso não seria algo ruim, se fosse bem feito. Lembrando, por exemplo, do God of War 2018, que mudou completamente a franquia God of War, mas ainda assim era muito, muito bom. Deixa eu ver aqui que eu me perdi no roteiro. O modo online agora também permitia fazer missões em conjuntos com amigos. Eu não citei, mas Assassin's Creed tinha sim um modo online, na minha opinião o do 4 era o mais legal. Né? Você tinha um jogo meio que de esconde-esconde, era uma coisa bem interessante, bem divertida de se fazer. Agora eu me perdi de novo no roteiro. O modo online agora também permitia fazer missões em conjuntos com os amigos. Na minha opinião é o único ponto positivo de Assassin's Creed Unity. A C-Unit mudou a franquia de uma forma que muitos não gostaram e parece que foi feito com a bunda pela quantidade de bugs que o jogo possuía. Ele foi obviamente feito corrido para ser lançado a tempo. A C-Rogue, pelo outro lado, foi muito elogiado e muitas pessoas, incluindo eu, amamos o game. Mesmo que ele seja muito parecido com Assassin's Creed 4, a sua história é incrível. Um ano de desenvolvimento era o suficiente antes, mas não mais agora. Mas eu estaria errado se falasse que Assassin's Creed Unity só errou. A escalada é talvez uma das melhores da franquia. O jogo é mais rápido e bem bonito para quando foi lançado e até hoje. Também o modo online é muito bom e criativo de se jogar, e a visão de águia é ótima, talvez uma das melhores da franquia. Eu não só odiei Assassin's Creed Unity, viu? Hoje em dia, a C-Unity vale bem a pena, pois ele já está bem corrigido e até recebeu outras atualizações. Mas o que aconteceu com o Syndicate? Por que eu citei ele aqui? Assassin's Creed Syndicate tentou mudar a franquia botando dois protagonistas, Jacob e Evie Frye. Só falando que os protagonistas são bem legais, eu vou falar que essa ideia é muito boa. Jacob seria o porradeiro, é o melhor para causar confusão e tem bastante força física. Já Evie seria sua personagem furtiva.
Na minha opinião, a mais legal. O jogo, além da árvore de talentos, também trazia gangues. Pois é, você podia ter guerras de gangues, agora nós podemos ter brigas de gangue pra dominar um lugar, cara. Vocês não viram que eu falei que Jacob seria o personagem porradeiro bom pra confusão? E aí vem uma coisa que me incomoda nesse game. Porque em um jogo que deveria focar no furtivo, nós temos um personagem bom pra sair na mão e esquecer que existe furtivo. Ah, mas no Assassin's Creed 1 você podia esquecer que tinha furtivo e ficar fazendo só ali parryzinho. Sim, mas o Altair não era um personagem focado pra isso. Ele era um personagem que tinha essa opção, mas não era o foco. O foco era sempre a furtividade. Aqui Assassin's Creed Z esquece que tinha esse foco. E foca só nisso. A Eve Fry é a sua personagem mais legal, na minha opinião. É o personagem mais sensacional que tem. Mas o Jacob cai no meu conceito justamente por um jogo que devia ser furtivo. Ter um personagem desse tipo, cara, um personagem que é pra sair na mão. Isso é algo que não faz sentido na minha cabeça. Além disso, o sistema de gangue é bom, mas na minha opinião não combina na franquia Assassins. Sério, viajaram muito. Lembrando que Syndicate se passa na França, ok? Syndicate não é ruim, mas ele também não é um jogo bom. Pra mim é um jogo que você pode ignorar muito. Pode seguir sua vida sem lembrar que esse jogo existe, porque ele é muito esquecível, cara. Após Assassin's Creed Syndicate ser lançado, a Ubi percebeu que precisava de uma mudança, já que as críticas do jogo não foram tão positivas e muitas pessoas não foram fãs. Então o próximo jogo da franquia principal demorou bastante para lançar, um total de 2 anos depois. A Ubi decidiu fazer uma nova aposta na franquia Assassin's, lançando o polêmico Assassin's Creed Origins. Só falando que depois do lançamento do Origins eu jurava que a gente ia ter um novo Prince of Persia. Já que se levou tanto tempo para Assassin's Creed lançar, eu pensei, eles vão apostar mais nas franquias que eles tinham feito. Beyond Good and Evil, Prince of Persia, mas não, Prince of Persia ainda tá morto, muito obrigado. Assassin's Creed Origins agora é um jogo de RPG de mundo aberto com elementos de jogos furtivos. Lançado em 2017, você não ouviu errado, esse game tenta inovar na franquia e realmente conseguiu. A C Origins até a C Valhalla, o último da franquia, trazem jogos de RPGs de mundo aberto. Muitos criticam a Ubi e dizem que isso não é mais Assassin's Creed, porém eu discordo. Ele continua assim a história da franquia e na minha opinião ele consegue muitas vezes melhorar. Na minha opinião o melhor é o Valhalla ainda, mas eu tenho muitas críticas. O combate é muito travado, várias vezes parece que o Waver para, entra em posição e depois ataca, isso me incomoda muito porque parece uma eternidade. Mas o lado positivo é que o combate lembra bastante a franquia Souls, na minha opinião é o melhor sistema de combate de um RPG. Uma coisa que pode incomodar quem joga é o fato que o jogo se passa muito em florestas e áreas abertas, ou até mesmo em fortalezas, diferente dos outros jogos que se passavam muito em cidades ou vilas. Isso pode incomodar porque você vai notar que a escalada é menos utilizada, sendo que é um dos fatores que mais impressionaram no Assassin's Creed Unity. Você só vai usar a escalada, muitas vezes, nem para momentos de furtivo, mas sim, na maioria das vezes, para vezes que você tem que sincronizar no mapa, certo? Você tem que usar o salto da fé. Isso pode incomodar muitas pessoas, assim como me incomodou, né? Já que isso é um dos fatores que mais impressionaram no Assassin's Creed Unity, é que em Valhalla não é mais tão utilizado. O game não é tão difícil, eu diria que é na medida certa, mas além disso temos um número bem alto de missões secundárias e extras para fazer no game. A maior crítica além do gameplay da franquia também ficou para sua história. Origins conta justamente o início dos assassinos. Odyssey foca nos Templários, e por mais que a história seja interessante, eu gosto muito da história do Odyssey, ele deixa os assassinos meio de lado, como se eles nem fossem mais o foco da franquia. Mas acho que o Valhalla, cara, consegue ir além nesse sentido. Como que eu explico isso, mano? O jogo consegue colocar os assassinos de escanteio por muito tempo até falar deles. Eles aparecem no início e depois eles não vão falar nada até metade do jogo, mano. Eles estão ali, mas não são tão importantes até uma boa parte. Sem contar que todos esses três eu considero o Valhalla que mais demora pra engrenar. Sério, você pode passar mais de 10 horas em Valhalla fazendo a mesma coisa, que é formar alianças. E a maioria você vai fazer o mesmo, conhecer um personagem, ele está tendo problemas, ajude ele em conversas e depois invada um forte ao seu lado. É bem repetitivo, eu confesso, eu demorei mais de 15 horas para terminar essa parte do jogo, mas o game é melhor assim, eu posso confirmar. A franquia Assassin's Creed é grande e muito boa. Eu não acho que existe um jogo horrível dessa franquia. Ela possui seus pontos baixos, obviamente, mas nada que te faça considerar algo horroroso. As mudanças podem ter afastado alguns fãs que não gostaram das mudanças de gameplay e história, porém atraiu muitos mais. O novo game já está em desenvolvimento, né, o Assassin's Creed Mirage. Eu sei que é Mirage, mas eu gosto de chamar de Mirage, é mais legal. Que aparentemente vai seguir esse mesmo estilo da franquia de mundo aberto. Se eu considero essa trilogia do Origins, Odyssey e Valhalla bons, bem, é complicado.
Eles são divertidos, só que às vezes são bem demorados e algumas vezes parecem mais arrastados. Todos possuem potencial, porém a Ubi parece que não consegue se encontrar na franquia. O Valhalla não é ruim, mas ele segue por tantos caminhos e parece que não acaba. Você começa o jogo sendo apresentado a um plot muito interessante do Eivor com seu irmão, só que com o tempo o plot vai se perdendo e parece que não evolui. Pra, só para continuar o jogo, ele demora muito tempo, a história parece se perder muitas vezes. Eu não acho que vale a pena pelo preço que tá agora, tá muito caro, mas numa promoção sim, eu recomendo. O gameplay ainda é divertido e interessante.